Vamos dar uma analisada aí, hein? Nesse final de semana aconteceu a final da Copa da Alemanha, entre Bayern de Munique e Stuttgart, e o Bayern acabou se sagrando campeão. O Bayern é favorito, Só que né? muitos acabaram estranhando uma pessoa que estava acompanhando a partida, uma presença inesperada. O treinador português José Mourinho, que está a detalhes de ser anunciado oficialmente tá de olho como no treinador Olise. do Real Madrid para a próxima temporada. E o que acabou sendo noticiado Pra mim, eu acho que o Olise vai acabar no Real Madrid, hein? é que o Mourinho foi assistir a essa final do Bayern de Munique para ver mais de perto Michael Olise, que é um dos alvos do Real Madrid para essa próxima temporada. Essa notícia de que o Mourinho estaria no jogo só para ver o Olise acabou chegando até o presidente do Bayern, o Uli Hoeneß. E olhem só o Real que Madrid ele quer disse muito o sobre Olise. o Mourinho estar observando o atacante francês. Mourinho pode ficar com 5 olhos em Olise. Ele não vai pegá-lo. Especialmente após chegar à marca de 2 temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título, o Real Madrid para a próxima temporada, além de o Real Madrid tem que contratação contratar, do né? Mourinho como seu novo Se não treinador, contratar, não ganha quer nada. também algumas contratações de impacto que mandem um recado E para a tem que ser o torcida e técnico para a bom imprensa também. de que o Real voltará mais forte na briga por títulos. E a postura do Bayern em relação ao Olise, ela é muito clara, já não é de hoje. No final do ano passado, os diretores do Bayern já deixavam bem claro que o Olise não estava à venda e que eles não queriam ouvir nenhuma proposta por ele. Agora, será que o Bayern vai conseguir segurar o Olise se o Real Madrid realmente fizer uma proposta Se o jogador quiser sair, e oferecer para ele um contrato astronômico? Eu sou o Vini Weiner e essa aqui foi apenas a primeira notícia da edição dessa segunda-feira, dia 25 de maio, do Boletim Weiner. PSG pode não ter titulares na final. Nós entramos na semana da final da Liga Pra dos mim, Campeões, o PSG é o favorito, que acontecerá hein? no sábado entre PSG e Arsenal. E projetando a PSG final é desse final campeão de de semana, novo. o Paris Saint-Germain tem 2 grandes preocupações. Quais são elas? Segundo a informação do jornal francês L'Équipe, as presenças do atacante Ousmane Dembélé e do lateral direito Achraf o PSG Hakimi tem no elenco, time né? titular da final ainda são incógnitas. O Dembélé não participou de um amistoso que o PSG fez nesse final de semana entre os jogadores do elenco mesmo, e se ele não comparecer ao treinamento na terça-feira, ele vai ser dúvida para o jogo por condição física. Outro que preocupa até mais do que o Dembélé, é o lateral direito marroquino Hakimi. O Hakimi ele teve uma Esse aí lesão vai fazer uma muscular falta, hein? na partida Se não de jogar. ida da semifinal contra o Bayern de Munique, e a expectativa era de que ele conseguisse se recuperar a tempo da final agora do dia 30. Mas o PSG não tem essa certeza. Então o que pode acontecer nesse cenário? Sem o Hakimi na lateral direita, o Luiz Henrique pode ter que colocar o Zaire Emery novamente como Joga lateral muito direito esse improvisado, da mesma forma que ele já havia jogado no jogo da volta da semifinal contra o Bayern de Munique, e aí nisso alguém acaba indo para o meio campo. Pode ser o Fabian Ruiz, que também havia ganhado essa oportunidade no jogo da volta contra o Bayern. Agora, caso o Dembélé não jogue, que aí seria uma ausência muito sentida, o Barcola seria promovido ao time titular, Barcola joga formando o trio muito. de ataque ao lado do Désiré Doué e do Kviat Kvaratskhelia. Vamos aguardar os próximos dias, porque agora se trata de uma final. Agora é tudo ou nada. E ao mesmo tempo, para alguns jogadores, não compensa você fazer aquele esforço a mais, sendo que você pode se machucar. Mas eu e acho que eles vão perder a jogar. Copa do Mundo, que é uma das tensões nesse momento envolvendo o Difícil eles Hakimi. perder a final, hein? Chelsea quer mais um brasileiro. O Chelsea já conta hoje com 3 jogadores brasileiros no seu elenco. O volante Andrei Santos, além dos atacantes O Chelsea Estevão tem que e João contratar, tá Pedro. muito fraco. E agora, projetando a próxima temporada, com o aval do técnico Xabi Alonso, o Chelsea mira um outro brasileiro, e seria mais um atacante. De acordo com o portal alemão Fußballdaten, o Chelsea tem interesse na contratação do Igor Thiago, que será um dos atacantes da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Eu acho que no Chelsea ele ia cair como uma acompanhado luva, o hein? excelente rendimento do Igor Thiago nessa Joga temporada muito. da Premier League a serviço do Brentford. Ele fez 40 jogos na temporada e marcou 25 gols, números que então acabaram o colocando na seleção brasileira. Para a próxima temporada o Chelsea tem interesse nele e tem algo que pode ajudar também nesse interesse, porque provavelmente o atacante Liam Delap
será negociado. Igor Thiago tem 24 anos e está sob contrato com o Brentford até 2031. Tem que Mas claro que após né? a temporada de destaque que ele teve, dificilmente Bem, ele o Chelsea continuará. não se classificou para Ele nada. já está valorizado por ter brigado pela artilharia da Premier League. E vai ficar ainda mais valorizado após a Copa do Mundo com a seleção. Não tem segredo. Agora eu acho que o Igor Thiago tem que fazer o seguinte exercício. Ele tem que pensar, se eu for pro Chelsea, eu vou jogar? Eu vou continuar se ele jogar assim igual jogou aí, vou ser titular? ele vai ser Por que titular. eu coloco esse cenário? Porque hoje no jogar Chelsea, bem. o João Pedro está muito bem consolidado. Fez uma boa temporada e foi até eleito o melhor jogador do time na temporada. Então será que compensaria para o Igor sair de um lugar onde jogar ele é bem, absoluto para ir titular. para o Chelsea, que é um time em geral muito bagunçado, sendo que ele nem tem a certeza de ser titular? Ele poderia, de repente, ir para um outro time, também de maior relevância em comparação ao Brentford, mas onde ele soubesse que ele teria mais minutagem, mais oportunidades. Porque senão ele pode acabar sendo mais um jogador que vai para o Chelsea e fica escanteado. Rice chateado em jogo do título. Ontem, o Arsenal entrou em campo para enfrentar o Crystal Palace pela última rodada da Premier League, apenas para cumprir tabela e para poder comemorar o seu título da temporada depois de 20 anos. Mas o que acontece? Um comportamento chamou a atenção. Muitos notaram que o Declan Rice, volante do Arsenal, estava meio chateado depois do jogo, mesmo com seu time tendo sido campeão. E aí depois foram entender o motivo. O Rice, ele estava ouvindo o que o locutor do estádio estava falando. E o locutor estava contando quais haviam sido os resultados da última rodada da Premier League. E o Rice ficou muito chateado com o direito a dar soco no ar e fazer sinal de negação com a cabeça quando ele ficou sabendo que o West Ham havia sido um dos rebaixados. E aí alguns vão pensar, ele ficou chateado porque o West Ham era o time que ele defendia antes de ir para o Arsenal. E isso está correto. Só que não é uma simples ligação que foi o antigo clube dele. O West Ham foi o clube que formou o Rice, então por isso que ele tem muito carinho pelo clube. Ele passou 10 anos lá entre formação e time profissional. Então por isso que ele ficou tão chateado ao saber que a sua antiga equipe e que o formou havia caído para a segunda divisão. Já que você chegou até aqui no vídeo, eu queria te lembrar, você ainda não deixou o seu like? Já curte e compartilha esse vídeo. Você apoia muito o meu trabalho fazendo isso e te convido também a se inscrever no canal. Estamos aqui nesse momento faltando 700 inscritos para chegarmos à marca de 1,5 milhão. Muito obrigado. Tottenham escapa do rebaixamento. Tottenham é outro time fraco. Quem acabou se dando bem na última rodada do campeonato inglês foi o Tottenham. Enquanto não for um técnico bom pro Tottenham, de apreensão, conseguiu se safar do rebaixamento e vai continuar na elite do futebol inglês para a próxima temporada. O Tottenham acabou vencendo a sua partida decisiva contra o Everton por 1-0, com o gol do português João Palhinha. Com isso ficou na 17ª posição e com 41 pontos, muito fraco demais. O West Ham para a segunda divisão. Tottenham, né? É um momento em que, obviamente, o Tottenham também fica aliviado, mas, ao mesmo tempo, mesmo ficando na 17ª posição, ainda é uma campanha vergonhosa. Porque, dada a situação econômica do Tottenham, o Tottenham é um time que tem que estar, pelo menos, brigando por G6. Ainda mais depois das contratações que eles haviam feito para essa temporada. Tem que ter elenco, comemorar uma 17ª posição pelo fato de não ter caído, até que faz sentido. Mas quando você vê que é o Tottenham, você vê o quão vergonhoso foi o ano deles. Julian Álvares não quer renovar. Um dos nomes que mais vai aparecer nas próximas semanas aqui no canal, no Mercado da Bola, com certeza será o atacante argentino Julian Álvares. E o porquê disso? Porque o Julian Álvares, mesmo estando sob contrato com o Atlético de Madrid até 2030, ele tem vários times interessados na contratação dele. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, estão mirando o argentino, o Barcelona, o PSG, onde o técnico... Eu acho que ele vai pro PSG, demais, e ele ainda interessa algumas equipes da Premier League. Então ele tem um contrato longo ainda, até 2030, só que o Atlético quis procurá-lo recentemente para negociar uma renovação, e ele não quis. O Julian Álvares não quer renovar o seu contrato, o que dá indícios de que ele pode querer sair agora nessa próxima janela. O treinador do Atlético de Madrid, o Diego Simeone, comentou essa situação e colocou mais lenha na fogueira nessa história, ao dizer o seguinte: o futuro dele, ele é velho o suficiente para saber o que quer fazer e imagino que ele já tomou sua decisão. Julian Álvares tem 26 anos ainda e foi o artilheiro do Atlético de Madrid nessa temporada. Em 49 jogos, ele marcou
20 gols. Joga Realmente muito. vai ficar difícil pro Atlético segurar um jogador como o Julián Álvares, ainda mais com o Barcelona batendo na porta após a saída do Lewandowski. É a brecha perfeita É, para o o Julián Álvares Barcelona. partir pro Barcelona. Fábricas titular. faz história com o Como. Quem aí se lembra do Cesc Fábricas, que era meio campista? Jogou no Barcelona, Chelsea. no Arsenal, no Chelsea, foi campeão do mundo com a Espanha em 2010. Muito bom o Fábricas, Conseguiram hein? lembrar? Jogava O muito. Fábricas, há 2 anos, iniciou a sua carreira como treinador profissional, como treinador de equipe principal mesmo. E ele iniciou a sua carreira dessa forma, já treinando o Como na primeira divisão do futebol italiano. E agora, com apenas 2 temporadas treinando o Como na elite do futebol italiano, o Fábricas Logo ele já vai para um time baita de maior feito. expressão, Ele hein? colocou o Como para jogar a Liga dos Campeões pela primeira vez na história do clube. Ele acabou ficando em 4º lugar na temporada do campeonato italiano, deixando para trás equipes de maior poder de investimento como Milan e Juventus. Então na próxima temporada, Fábricas e o Como estarão na Champions League. E agora tudo isso é muito bom para o Como, porque jogando a Liga dos Campeões da próxima temporada, eles vão ter também um maior poder de investimento e maior interesse de patrocinadores maiores. Então é mais dinheiro entrando. Messi preocupa a Argentina. A Argentina ainda não divulgou a sua convocação final dos 26 que estarão com o Lionel Scaloni na Copa do Mundo. É, Mas, a às Argentina é vésperas favorita dessa de ganhar a Copa do convocação Mundo final, também, hein? a Argentina tem uma preocupação. O principal jogador e astro da equipe, Lionel Messi, acabou sentindo uma fisgada na posterior da coxa no último jogo do Inter Miami contra o Philadelphia. Imediatamente, o Messi acabou pedindo para ser substituído, para não forçar mais nada, não correr um risco maior. E agora a Argentina aguarda pelos exames do Messi para saber como que ele está Pra mim, o Messi pensando na vai ser Copa do Mundo. convocado, hein? Porque aí muitos podem dizer, Vini, a Argentina não depende mais tanto assim do Claro que Messi. depende do Ele Messi. já tá com uma idade mais A avançada. Argentina sem E realmente, Messi, a Argentina em muitos não é momentos Argentina? na sua fase de preparação, um time encontrou uma normal. forma de jogar sem o Messi. Com o meio campo bem preenchido, com o Almada entrando no time, tanto que eles ganharam no Brasil de 4-1 nas eliminatórias, sem o Messi em campo. Só que quando você chega em uma Copa do Mundo, em um jogo mais pesado, em um jogo de maior pressão, aí você precisa de alguém como o Messi. Não, tem que ter o tem Messi, pra né? onde O Messi correr. decide E o outra, jogo. quando ele está em campo, o jogo ainda passa 101% pelos pés do Messi. Então é algo que preocupa, mas num primeiro momento, a Argentina imagina que não seja nada grave. Festa de aniversário de Carrascal. Ontem, a jornalista Raíssa Simplício divulgou a informação Esse e divulgou Carrascal, esse também tá fazendo imagens história, de que hein? uma torcida organizada do Flamengo estava na porta do condomínio do meio-campo colombiano Jorge Carrascal. E por que eles estavam lá? Porque eles descobriram que o Carrascal ontem estava dando uma festa de aniversário na sua casa. E, inclusive, até algumas meninas foram avistadas na portaria a caminho dessa festa. E, normalmente, por que os Na torcedores verdade, o estariam lá? Carrascal não tá nem teria aí pro motivo. Flamengo. Normal o cara querer comemorar o aniversário dele com uma festa na sua casa. Só que os torcedores do Flamengo, essa torcida organizada, compareceu na frente do condomínio por conta do que o Carrascal fez no sábado. No sábado, É, o Flamengo ele foi perdeu expulso de com vender 20 ele, minutos né? de jogo contra o Palmeiras. Parecia Um uma jogo que o proposta Flamengo boa. estava melhor. E a partir da expulsão dele, o Palmeiras cresceu no jogo e acabou metendo 3-0 no Flamengo dentro do Maracanã. E levando em consideração que ele é um jogador que joga no meio campo e no ataque, 3 expulsões em 5 meses é um número muito Pra pesado. mim, esse cara Então, não é muitos jogador imaginam do que tem alguma Flamengo, coisa de errado acontecendo com ele. E por isso que foram até a porta do seu condomínio. Pra meio que protestar. Poxa, você é expulso em um dia e no outro você tá dando festa. Como se nada tivesse tá nem aí. acontecido. Foi mais ou menos esse o pensamento. Resultados do Brasileirão. Vamos ver quais foram os placares da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. O Remo recebeu o Atlético Paranaense e acabou perdendo por favorita, 2-1, né, o Atlético. com mais 2 do artilheiro Kevin Viveiros. O Cruzeiro chegou à marca de 6 jogos de invencibilidade tá bom também. e bateu a Chapecoense pelo placar de 2-1. Em um jogo que tinha tudo para ser 0-0, o Corinthians acabou vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, com o Zacaria Labiade marcando no fim. E em pleno São Januário, o Bragantino foi o visitante indigesto da rodada e fez 3-0 na equipe do Vasco. Com o fim da rodada de ontem, assim está a classificação do Brasileirão. O Flamengo O Palmeiras continua na liderança com alcançar 38 o Palmeiras, pontos e é seguido por Flamengo, Fluminense e agora Atlético Paranaense entrando no G4. Indo para o Z4, o Santos abre a zona de rebaixamento e é seguido por Mirassol,
Remo e Chapecoense. O Santos, se não se Lembrando cuidar, que a vai ser 17ª rebaixado. rodada do Campeonato Brasileiro terá sequência ainda nesta segunda-feira. Às 8 horas, o Coritiba receberá a equipe do Bahia. Renato Gaúcho pressionado no Vasco. Se antes tudo eram flores, o Renato agora é Gaúcho um não tem momento elenco, de né? pressão, O Vasco de não tem tensão elenco. para o técnico Renato Gaúcho no Vasco. Se lembram quando o Renato foi contratado? A sequência inicial foi positiva, chegou a vencer o Renato Palmeiras, Gaúcho é um bom líder técnico. do campeonato em São Januário, mas agora, passados alguns meses, a situação para o Renato é de pressão. O Vasco chegou à marca de 4 jogos sem vitória e a derrota de ontem por 3-0 para o Bragantino doeu na torcida, que protestou muito contra o Renato Gaúcho, ao ponto até A torcida de tem que jogar entender que alguns não tem objetos elenco. nele, com Aí ele não na tem beira como, do gramado. Chegaram a jogar copos com alguns líquidos ainda, e isso incomodou bastante o Renato, que ainda virou para a torcida e fez ali um gesto de reclamação, de indignação. A expectativa de muitos torcedores é que o Renato Gaúcho entregue o cargo pela sequência negativa e por conta da pressão da torcida. Desde a sua chegada ao clube, Renato tem 16 jogos, com 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Essa tem sido uma característica O técnico marcante que nos for pro últimos Vasco vai trabalhos do ser a mesma Renato. coisa. Ele chega ao clube, rapidamente ele consegue dar uma injeção de ânimo em todo mundo e encontra um time de jogar e emplaca ali 3, 4 bons resultados consecutivos. Só que depois, para a sequência do ano, ele não consegue manter esse mesmo nível. E aí que o time começa a oscilar mais uma vez, começa a perder jogos que não deveria perder, principalmente em casa. Então vamos aguardar para ver se de fato o Renato vai entregar o cargo como Eu ele acho fez que o no seu Renato vai trabalho rodar. anterior no Fluminense. Agora, eu queria saber de você aqui nos Já comentários curte, compartilha a sua opinião esse sobre as vídeo, hein, notícias pra não dessa perder edição nada. do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Se inscreve Lembrando que também. mais tarde, às 7 horas, eu estarei de volta para mais um vídeo aqui no canal, hoje para falar sobre a convocação que vai sair da seleção da Espanha. Fiquem ligados aqui no canal e a semana está só começando. E vocês sabem, a máquina não pode parar. Então é isso, uma ótima semana para todos, que seja extremamente abençoada e fiquem todos com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e